Oi, gente, dessa vez nós vamos gravar um drink, tá? E vamos fazer também uma flor de hibisco, tá? E para começar aqui, ó, já vou posicionar aqui o meu stencil, tá? E já vou vir aqui, ó, com a minha tinta com mostarda, e eu já vou vir aqui, ó, vou passar aqui, ó, do desenho do risco do meu drink pra fora, tá? Vou aqui, ó, já vou posicionar aqui, vou espalhar, seguro bem. Se você tiver dificuldade, prende o teu stencil, tá? E vou espalhando aqui, ó, faço a mesma coisa do outro lado, posiciono e, ó, vou passando aqui a minha cor mostarda, tá bom? E é o primeiro passo que nós vamos fazer, tá bom? Em seguida eu venho aqui, ó, com o verde maçã e vou preenchendo a pontinha da nossa folha. Verde maçã na parte de cima, e para a parte de baixo nós vamos usar o verde musgo, tá bom? Vou sombrear aqui, ó, com o verde musgo na parte de baixo e vou fazer todas as outras folhas do mesmo jeito, tá? Parte de cima, na ponta da nossa folha, nós vamos usar o verde maçã, parte de baixo, verde musgo. Vou repetir esse processo em todas as outras folhinhas. E já venho aqui, ó, com o verde pântano e vou fazendo aqui as separações das folhas, ó. Vou riscar para separar só a parte que eu preciso separar, tá, gente? Eu não levo a tinta até lá na ponta, é só essa partezinha que eu preciso separar. E já venho aqui para a parte do gelo, gente, vou passar aqui, ó, o clareador, tá? O clareador é para clarear, venho com um pouquinho de cinza lunar, tá bem? E um pouquinho de branco e vou preenchendo aqui o meu gelo. Observe que em uma parte do gelo eu passo o cinza lunar, então na outra ponta contrária de onde eu tinha passado o cinza lunar, eu vou e passo o branco, tá? E faço isso em toda a parte do meu gelo, tá bom? Vou preencher o meu primeiro gelo, tá? Todinho aqui, ó. Aqui dentro do copo também, que vai ser um vidro, né? Então vai ficar vendo, e faço o mesmo processo no outro gelinho do lado, certo? Volto aqui para a minha folhinha e já venho com o verde musgo, tá? Preenchendo a ponta da minha folhinha, e aqui embaixo eu vou clarear mais uma vez usando o verde maçã. Venho com mais um pouquinho de verde musgo e passo aqui as nervuras da folha, tá bom? Em seguida, gente, eu venho aqui com o meu vermelho vivo, ó, e já vou preenchendo aqui a minha cereja, tá? Eu vou preencher minha primeira cereja usando o vermelho vivo e também vou preencher a segunda do mesmo jeito, tá bom? Em seguida venho com o púrpura e já faço aqui, ó, o sombreamento, né, da cereja, da primeira para separar e da segunda também, tá bom? Ainda com o púrpura eu venho aqui, ó, e faço só a boquinha aqui, né, a parte da nossa cereja, e logo em seguida eu já volto aqui com o meu pincel fino com um pouquinho de preto e branco, eu venho e puxo o talinho dela. Para fazer a nossa laranja eu usei o amarelo limão, amarelo ouro e amarelo cádmio, tá? Em seguida eu já venho aqui com o marfim, ó, gente, e vou fazer alguns pontinhos, tá? Na nossa laranja, como se fossem os gominhos dela, tá bom? E eu já volto aqui, ó, com o marfim e vou preenchendo aqui, ó, também essa parte aqui, da parte da casca, né, da nossa laranja. E com o branco eu venho agora, ó, e já vou separando aqui os gomos, né, da nossa laranja. Para fazer aqui, ó, gente, a parte do nosso guarda-chuvinha, nós vamos usar o rosa chá na parte de cima, tá? E na parte de baixo nós vamos usar o rosa bebê. Volto aqui, ó, com o meu vermelho vivo e já vou fazendo aqui, ó, o sombreamento da parte de cima e separo aqui as partes do nosso guarda-chuvinha, tá bom? Volto aqui com o pincel fino e com o rosa chá, eu venho e faço aqui, ó, todo o contorno do nosso guarda-chuva. Venho aqui com um pouquinho de sépia, ó, e faço o cabinho do nosso guarda-chuva aqui em cima, na parte de baixo, e volto também com o branco e faço aqui, ó, só um pouquinho para clarear. Para fazer o canudo, eu vou preencher também com o rosa chá, tá, gente? E vou voltar aqui, ó, sombreando com um pouquinho de vermelho vivo, tá? E vou usar aqui também, ó, só um pouquinho de branco para fazer uma parte de luz, tá?
Com o vermelho vivo eu venho aqui, ó, e faço os detalhes aqui na volta do nosso canudo e também vou fazer o contorno do nosso canudo, tá bom? Volto aqui no meu guarda-chuvinha, gente, e faço só as pontinhas aqui, ó, e tá pronto, né? E finalmente vamos começar a pintar o nosso drink. Vou vir aqui com o vermelho vivo, vou preencher aqui o meu drink até mais ou menos na metade do nosso copo, né, da nossa taça, e vou preenchendo aqui, ó, deposito minha tinta e vou espalhando. Feito isso, venho agora com o meu laranja, ó, e vou preenchendo também aqui o resto, né, da minha taça, né? Vou deixar aqui uma partezinha, ó, sem preencher, porque eu vou fazer o meu ponto de luz aqui nessa parte onde eu não preenchi. Aqui nessa parte, gente, onde eu quero mais clara, eu vou vir agora com o amarelo limão e vou preencher, tá? Vou depositar aqui a minha tinta e vou fazer a junção da minha tinta amarelo com as outras tintas, tá bom? E com o vinho, gente, eu venho aqui, ó, e faço uma marcação, tá? Próximo daqui, ó, da lateral da minha taça, no mesmo formato da taça, tá? Eu vou fazer um sombreado com o vinho, vou depositar a tinta e espalho. Em seguida, com um pouquinho só de branco, gente, eu venho aqui, ó, e faço essas marcações aqui, ó, do nosso gelo, né? O gelo que tá lá no nosso drink. Então, eu vou fazer só uma marcaçãozinha, tá? Bem de leve, não precisa muita tinta, tá bom? Vou repetindo esse mesmo processo aqui, ó, em todas as marcaçõezinhas do meu gelo, certo? Em seguida, com um pincel limpo, eu volto aqui, ó, e venho apagando, tá? Gente, no pezinho da minha taça, e vou preenchendo, ó, vou respeitar aqui esse risco redondo que eu tinha feito e vou preencher com o vermelho vivo. Em seguida, eu volto aqui, ó, com o púrpura e vou fazer aqui, ó, esses detalhes do pé da taça, tá bom? Volto aqui, ó, gente, com o meu branco e vou fazer aqui, ó, a parte das separações da minha taça, tá? Vou fazendo aqui e vou subindo aqui pra cima com o meu branco, tá? Faço também aqui do outro lado da minha taça, certo? Venho com o branco também aqui, ó, gente. Esse processo você só faz depois da tua pintura totalmente seca, tá bom? E vou subindo aqui pra cima, ó, dando meu ponto de luz, tá? Vou passando aqui a tinta branca, ó, nessas duas marcações e vou ajeitando, tá bom? Vou depositando mais tinta embaixo e vou deixando mais suave na parte de cima, certo? Aqui também, do outro lado do nosso drink, eu também venho aqui, ó, e faço uma marcaçãozinha, um reflexo com a tinta branca. Já volto aqui, ó, no pé da minha taça e vou preenchendo aqui, ó, com um pouquinho de branco. Do outro lado eu vou usar um pouquinho de cinza lunar, tá bom? Volto aqui para a boca da minha taça, ó, preencho aqui com um pouquinho só de branco, gente. Encho aqui o cantinho com cinza lunar, tá? E venho depois fazendo o nosso risquinho na parte da boca da taça, tá? Cobrindo com cinza lunar. Vou retocando aqui, ó, gente, os cantinhos. Em seguida eu venho aqui com o meu pincelzinho fino e já vou aqui, ó, fazer agora todo o contorno da minha taça, usando também o cinza lunar. Feito aqui o contorno, ó, eu volto aqui pra cima agora com a tinta branca e vou também fazer todo o contorno aqui do meu gelo, tá? Eu vou contornando com a tinta branca e depois eu volto espalhando essa tinta. Lembrando que esse processo a gente só pode fazer depois que também tiver seca, tá? A parte do gelo, certo? Vou aqui, ó, fazer alguns pontinhos de luz e espalho também a minha tinta. Volto aqui, ó, gente, na parte de baixo, no pé da minha taça, ó, e vou passar aqui o branco no meio e nos cantinhos eu vou usar o cinza lunar, tá? Venho aqui, ó, gente, com cinza lunar e também faço o contorno do pezinho da minha taça, certo? E ficou assim, ó, gente, o nosso drink. Vamos agora para a parte do hibisco, tá? E eu já vou começar aqui, ó, fazendo a folha.
E eu já venho aqui, ó, gente, com meu verde maçã e vou preenchendo, tá? A metade da minha folha, tá? Vou fazer aqui a metade da minha folha e volto a preencher o resto da minha folha com o verde musgo. Feita aqui a minha folha, gente, eu volto aqui, ó, com o verde pântano e vou fazendo aqui algumas marcações, tá? Na minha folha. Em seguida, eu já venho aqui, ó, também com verde pântano e vou puxar aqui as nervuras da minha folha. Está pronta aqui a nossa folha, eu vou fazer as demais do mesmo jeito, tá? Prontíssima aqui a nossa folha e eu também já me adiantei aqui na metade do meu hibisco, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora, gente, é preencher as outras pétalas igual a essas, tá? E para fazer as nossas pétalas, né, nós vamos pegar aqui um pouquinho de rosa bebê e vou fazer aqui, ó, no meio, tá? Em seguida, eu venho com o vermelho vivo e vou completar aqui, ó, a minha pétala, tá? Vou fazer a partezinha, as pontinhas e vou fazer também a parte aqui do centro, do meio, tá? Vou depositando aqui a minha tinta, ó, gente, já venho puxando aqui para baixo, ó, como se fosse deixando uns fios, tá? Descido para baixo, tá? Vou fazendo aqui, eu vou fazendo os cantinhos e vou fazendo também essa partezinha aqui do miolinho. Vou preenchendo aqui as nossas pétalas, ó, e vou preencher a outra do mesmo jeito, tá, gente? Vou fazer o mesmo processo na minha outra pétala. Preenchida aqui a minha flor, eu venho agora com o púrpura e vou escurecendo aqui, ó, o miolo da nossa flor, né? Vou deixando um pouquinho mais escuro, ó, depositando a minha tinta e vou espalhando conforme eu risquei as pétalas, tá? E vou repetir o mesmo processo usando também o vinho, tá, gente? Volto aqui com o vermelho vivo, ó, e vou fazendo alguns riscos, tá? Mais ou menos no formato da nossa pétala, tá? Para onde vai a direção da pétala, você também vai fazendo os risquinhos, então umas nervurinhas. Feito isso, eu venho aqui com sépia, gente, faço o cabinho da nossa flor, tá? Vou usar sépia de um lado e branco do outro lado, certo? E com púrpura, gente, eu faço aqui algumas bolinhas, ó, e vou repetir esse mesmo processo também aqui embaixo, usando o amarelo, vou usar o branco e também o sépia. Volto aqui, ó, fazendo os últimos retoques na nossa flor, tá? Vou usar um pouquinho só de branco para reforçar aqui a nossa luz e tá pronta a nossa flor, tá? Venho agora com o branco e faço aqui, ó, as separações das nossas pétalas, tá? E são os últimos retoques do nosso desenho. E tá pronto aqui o nosso desenho, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.